A Receita Federal admitiu acessos irregulares a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de familiares. A investigação apura possíveis vazamentos de informações sigilosas e ocorre no âmbito do inquérito das fake news, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Entre os casos investigados está a quebra indevida do sigilo fiscal da mulher do ministro, Viviane Bart de Moraes. Além dela, o filho de outro ministro do Supremo teve a declaração de imposto de renda acessada sem autorização. Diante dos indícios, o ministro determinou a abertura de uma operação da Polícia Federal para apurar o acesso indevido aos dados. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia contra servidores da Receita suspeitos de consultar informações sem autorização. A decisão também incluiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, o afastamento das funções públicas, o uso de tornozeleira eletrônica e também o cancelamento de passaportes. Segundo a Receita Federal, os sistemas do órgão são rastreáveis e qualquer acesso irregular pode ser identificado e punido administrativa e criminalmente. Em nota, o órgão informou que não tolera desvios, sobretudo relacionados ao sigilo fiscal. Disse ainda que já havia aberto investigação interna e que desvios identificados foram comunicados ao Supremo. Até o momento, 7 processos disciplinares foram concluídos, com 3 demissões e outras sanções aplicadas. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto alguns brasileiros ainda aproveitam o último dia de carnaval, os foliões, o Brasil acorda aí com mais essa operação da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes para investigar servidores da Receita Federal que teriam vazado informações sigilosas referentes aí a dados bancários e a imposto de renda. Várias perguntas jurídicas para fazer, uma delas principalmente é que toda essa operação ocorre no âmbito do inquérito das fake news, aquele inquérito aberto de ofício, ilegal lá em 2019, ou seja, há um desvio de finalidade do objeto deste inquérito para abarcar mais essa operação. Agora, pode vazar informação desse inquérito sigiloso, como vazou hoje em relação a essa operação, pode divulgar o nome dos servidores da Receita Federal, pode auditor da Receita Federal ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, eles têm prerrogativa de foro. Que mais que a gente pode perguntar, Marcília? Enfim, são camadas, né? Muitas camadas, mas a gente vai fazer algumas rodadas aqui, mas já jogo a bola para você. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Cauti, Ana, toda a audiência. Bom, a primeira camada eu diria a mais superficial, mas se é que há alguma possibilidade de algo ser superficial nesse caso. O que a gente precisa entender de saída é o seguinte: o STF está determinando de ofício uma operação policial contra a Receita sem pedido da PGR, sem pedido da Polícia Federal, sem que a gente saiba quais são os fundamentos jurídicos, sem que a gente saiba quais são os fatos, e está determinando, portanto, que eles próprios ministros investiguem aqueles que supostamente estão ou estiveram investigando os ministros. Então, isso tudo já dá um bom suco de legalidade, porque o que os ministros do STF poderiam ou deveriam fazer num caso como esse, ao suspeitarem de um possível vazamento irregular de dados seus, eles já nem deveriam saber se é irregular ou não, porque isso daí pode ser irregular. Quer dizer, se esses dados estão com a Receita e de alguma forma a imprensa obteve esses dados da Receita, não tem irregularidade nenhuma. A imprensa receber dados que são de interesse público, como, por exemplo, o pornográfico contrato de 130 milhões que a esposa do Moraes assinou, isso não é vazamento, isso é notícia. Isso é notícia de interesse público. Se o fato de alguma investigação estar sob sigilo devesse fazer com que ninguém soubesse nada sobre ela, que a imprensa não pudesse ter acesso a nada, não haveria imprensa. Até hoje a gente não ficaria sabendo de nenhum escândalo, por exemplo, de corrupção havido na história do Brasil.
porque, afinal de contas, alguém estava investigando alguma coisa em algum momento e a imprensa ficou sabendo. Então, se houve alguma irregularidade, os ministros nem têm como saber, a não ser que eles tenham uma polícia deles, e a gente aqui não está sabendo. Ou que sejam policiais e não ministros, além de fazendeiros, né, como disse o Toffoli, e a gente também não está sabendo. Então, assim, a irregularidade está no ar. Eles deveriam ter, ao suspeitarem de que há alguma irregularidade ou algum vazamento, comunicarem ou a PGR, ou ao Ministério Público, ou à Polícia Federal, e a Polícia Federal pedir a abertura de um inquérito, a PGR pedir determinar a abertura de um inquérito, e esse inquérito tramitar na primeira instância. Jamais no STF. Jamais no STF. Então, assim, a irregularidade jurídica começa aí. Se houve algum vazamento irregular, se houve alguma quebra de sigilo de ministro, e o ministro desconfia disso, ele deve noticiar para as autoridades competentes, que sejam de PGR ou Polícia Federal, pedem a abertura do inquérito, e esse inquérito tramita na primeira instância. E acabou, não tem ninguém com foro privilegiado, não faz sentido essa abertura de ofício, e não faz sentido uma abertura de um inquérito de ofício para investigar pessoas que estão investigando os ministros, e muito menos isso ser vazado, esses nomes serem vazados, porque toda a investigação está sob sigilo, menos os nomes dos investigados, é isso. E até ontem, o próprio Moraes estava dizendo que atacar ou revelar nomes de servidores, ou você expor servidores à crítica pública, é atacar as autoridades, é atacar as instituições, é atacar a democracia. Agora não. Agora, revelar o nome desses servidores no site do STF virou defender a democracia? Então, tudo está de pernas para o ar. O Moraes, que ele está fazendo nesse inquérito, parece claro, é tentando blindar a si, a sua esposa e aos seus colegas de investigações que estão em curso, né, a respeito dos ministros, das suas ilegalidades e dos seus crimes. De certa forma, atuando em causa própria aí nesse Com caso, certeza. né? Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. O Marcília já traçou ali os caminhos legais que deveriam ser seguidos, uma vez que a Receita Federal já admitiu que houve acessos irregulares de dados fiscais de ministros e seus familiares, mas, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, usa, vamos dizer assim, um atalho, né, para investigar servidores da Receita Federal, que não tem foro por prerrogativa de função. Sim. Portanto, era um processo que deveria estar em primeira instância, se é que realmente houve esses vazamentos, enfim. Boa noite. Boa noite, Paula. Atalho, você foi muito generosa, né? Mais um abuso para variar. É irônico também aqui. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, Caú, Tiana, a todos que nos acompanham. Paula, você leu uma frase no enunciado aí. O ministro determinou a abertura de uma operação da Polícia Federal. Essa frase que não podia mais existir no Brasil. É muito, toda hora o ministro determina a abertura de investigação da Polícia Federal. Não tem o que fazer. Veja só, agora nós estamos diante de um caso em que o sigilo fiscal no Brasil não é citado textualmente na Constituição, mas cabe ali na proteção à intimidade e à privacidade, está no artigo 5º, então, ou seja, é até cláusula pétrea. É compreendido ali dentro da intimidade e da privacidade o sigilo fiscal. Vai usar agora algo extremamente positivo do entendimento da legislação brasileira para dizer que o Supremo foi aviltado por essas operações aí de servidores da Receita Federal. Só que usa uma ilegalidade, um arbítrio, um abuso para fazer essa investigação. Aí perdeu completamente a razão. Mas o Supremo vai insistir nessa tese que os ministros tiveram o seu sigilo fiscal violado. E aí vai continuar com essa conversa de que, como já mencionou o Marcília aqui, de um novo ataque à democracia. Isso está de novo nesse inquérito das fake news. Esse inquérito das fake news é o tal do 4781, lá de 2019. Esse negócio não fechou ainda. Continua aberto para o que der e vier ou o que interessar ao ministro Alexandre de Moraes. Esse é o ponto, ou seja, eu estou pegando algo que é sagrado na legislação brasileira, o sigilo fiscal garantido por esse entendimento da Constituição, ou seja, da proteção constitucional à intimidade e à privacidade, está no artigo 5º, ou seja, cláusula pétrea, para justificar um abuso. Quando isso vai parar?
Parece que não, porque, de novo, vou reler aqui, o ministro determinou a abertura de uma operação da Polícia Federal para por essa frase que não poderia mais existir no Brasil. Nós estamos falando de investigar. Imagina, vai chegar uma informação lá que, supondo que tem ali uma violação do sigilo do ministro Alexandre de Moraes. Ele vai dizer ali, olha, eu, ministro Alexandre de Moraes, aqui digo que o réu ou a vítima Alexandre de Moraes, de novo vai ter esse tipo de coisa. O Supremo não é o lugar ideal para isso, não deveria acontecer. Ou seja, o sigilo fiscal é protegido, mas é proibido o abuso, e de novo teremos abuso, já está tendo novo abuso diante do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente viu recentemente a corte, digamos, nas cordas, com o escândalo do Master, entre os ministros que estão com até o pescoço de acusações, o Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes com esse contrato, sobretudo, e as ligações que fez ao Banco Central. Então vamos tirar do sigilo também o que ele disse para o presidente do Banco Central, o Galípolo, naqueles 8 telefonemas que ele fez, 8 telefonemas no mesmo dia. O que é que o Banco Central está escondendo que deveria colocar em público agora? Então vamos, se já divulgou o nome das pessoas investigadas num inquérito sigiloso, o Supremo não defende absolutamente nada além dele próprio. E aqui nós começamos com o principal abuso, né?